Eu vou então, nessa primeira parte, dar sequência sobre a missão da igreja. Segunda passada, nós falamos sobre este tema, e o tema da segunda-feira próxima passada foi o que é ganhar almas. Nós falamos que ganhar almas tem a ver com, vamos ver aqui, pescar. Lembra? Fizemos esta alegoria do pescador, quando o Senhor Jesus disse: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Vimos que ganhar almas é ceifar, é colheita. Vimos também na segunda passada que ganhar almas é procurar o que se havia perdido. E aí fizemos um comentário no capítulo 15 do Evangelho do Dr. Lucas, onde temos o capítulo dos perdidos e achados. Lembram? Do filho perdido, da ovelha perdida e da dracma perdida. Hoje nós vamos concluir, faltam apenas 2 itens, a letra E e a letra, aliás, só restou um, não é? Só a letra E. Aliás, letra D e E. Letra D e letra E da nossa revista, não é? Que foi extraída do nosso livro A Missão da Igreja. Na letra C não, letra D, ganhar almas é o grande privilégio do salvo. Ganhar almas é um grande privilégio que eu tenho e que você tem. De Deus nós somos cooperadores. Olha que privilégio. Só mesmo pela graça do Senhor. Ele nos salvou, nos libertou, nos ungiu, nos inseriu no seu corpo como membros da igreja do Deus vivo, e Ele nos dá o alto privilégio de sermos instrumentos, de sermos portas-vozes, de sermos alguém que o Senhor vai usar pela sua graça, apesar de nós, para tocar a vida dos outros. Não tem, irmãos, recompensa maior do que você contemplar e lembrar e trazer à memória a história de vida, o testemunho de tantos irmãos, de tantas irmãs que você evangelizou, que você discipulou, que você acompanhou, e você vê aquela pessoa transformada e caminhando rumo à maturidade e também ganhando outros para o reino de Deus. É um alto privilégio, é uma alta honra, aleluia, sem dizer que quando chegarmos na eternidade, eu lembro de um livro que marcou muito a minha vida, de Oswald Smith, um dos grandes evangelistas canadenses, Oswald Smith. Um dos seus livros, O Clamor do Mundo, onde ele faz um desafio evangelístico, missionário, e ele faz uma alegoria, dizendo: quando você chegar nas praias áureas da Nova Jerusalém, na eternidade com o Senhor, quantos virão correndo ao seu encontro? Aleluia, te reconhecerão e dirão a você: obrigado, porque você não mediu esforços, você foi à minha cidade, você foi ao meu bairro, você foi ao meu estado e você compartilhou Jesus Cristo comigo. Aleluia, irmãos.
eu vou ter, eu creio, a oportunidade de dar um abraço em quem me evangelizou, de saudosa memória já, o meu pai na fé, e de outros que me ajudaram, porque o ato de ganhar uma alma não é de uma pessoa isolada. Normalmente ele acontece a muitas mãos. Às vezes alguém está orando a tempo, intercedendo, salva fulano, Senhor, toca a vida dele, revela-se a ele. Aquela pessoa está orando meses, às vezes até anos, chorando, jejuando, e de repente alguém mais próximo, quem sabe um vizinho, quem sabe um colega de trabalho, quem sabe em uma viagem, aquele alguém vai e dá o seu testemunho pessoal, e entrega uma palavra de Deus. Alguém está orando, está intercedendo, de repente entrou um segundo, compartilhou, falou algo, deu um testemunho, aleluia, e de repente um terceiro vai lá e diz: olha, tem um culto na minha igreja hoje, Jesus está operando maravilhas, e eu vim te convidar, e eu vou passar aqui com o carro e vou levá-lo comigo. Só aí você tem a participação de 3. E muitas vezes a salvação de uma alma, eu digo e repito, é trabalho de 1, 2, 3, 5, 10 pessoas. Porque um semeia, outro rega e Deus dá o crescimento. Digam amém. Então, irmãos, eu creio que lá na eternidade, olha que alto privilégio, muitos que nós ganhamos, muitos que você ganhou, que você talvez nem saiba, que você teve participação na salvação daquela pessoa, você vai colher dividendos espirituais. Aleluia! Eu não sei, só a eternidade vai revelar, pela graça de Deus, quantas pessoas eu influenciei para o bem, quantas pessoas eu conduzi direta e indiretamente. Você ganha diretamente e indiretamente. Você ganha através dos seus filhos na fé também. Você ganha através dos seus netos na fé. Você ganha de muitas formas. É um alto privilégio, irmãos. Não seja egoísta. O que é uma pessoa egoísta? Como é que a gente define uma pessoa egoísta? É uma pessoa centrada somente em si, que só pensa em si, que só quer para si, e que não importa com mais nada e com mais ninguém. Já pensou que egoísmo maligno alguém não diz, mas demonstra: eu já sou salvo, meu nome está no livro da vida, eu faço parte de uma comunidade maravilhosa, desfruto da glória, da unção, da presença, tomo ceia com os irmãos, dou meu dízimo, minha oferta. Então eu estou muito bem e muito tranquilo. Mas não é assim que Deus vê. Deus quer que cada salvo carregue consigo o encargo. Amém? Aquele peso no coração de compartilhar com aqueles que não conhecem Jesus. Isso, antes de ser um dever, deve ser um privilégio, irmãos, uma honra falar de Jesus em tempo e fora de tempo. Quem está comigo aí? Levante a mão. Diga glória a Deus. Muito bem. Na letra de número D, ganhar almas é um privilégio, já foi. A letra de número E, ganhar almas é levá-las a ter um contato com Cristo. Na maioria das vezes, o salvo se dá por satisfeito quando consegue levar alguém para assistir a um culto. Porém, isso é só o começo. O ganhador de almas trabalha para que o perdido tenha uma experiência com o Salvador. E mesmo depois dessa experiência, continua na luta para gerar Cristo na pessoa. Gálatas 4:19. Olha o que diz em Gálatas 4:19.
meus filhos, Paulo escrevendo à igreja da Galácia, meus filhos, por quem de novo sofre as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Então, queridos, olha para mim, ganhar almas não é apenas trazer uma pessoa casualmente para assistir a um culto. Claro que isso tem a sua importância, mas o ganhar alma é levar aquela pessoa debaixo de oração, de intercessão, a ter um contato, a ter uma experiência de regeneração com Deus. E aí é obra do Espírito, que vai acontecer como fruto de oração e de semeadura do evangelho puro. Enquanto a pessoa não tem uma experiência com Deus, ele pode ser um amigo da igreja, ele pode gostar da música da igreja, ele pode vir com você mais por amizade. Tudo isso é importante, são estratégias. Mas enquanto o Espírito de Deus não gerar a vida de Deus no espírito daquela pessoa, não vai acontecer a genuína salvação. Sabe? E depois que a pessoa se converte, o apóstolo Paulo diz assim, que ele sentia dores de parto outra vez. Por que ele diz outra vez, pastor Ivair? Porque ele já tinha sentido as primeiras dores para evangelizar, para que Cristo nascesse no coração, no espírito dos seus ouvintes. Ganhar almas é trabalhoso. Ganhar almas é interceder. Ganhar almas é se derramar no altar de Deus. Ganhar almas é pagar um preço. Não o preço de salvação, que o sangue de Jesus já pagou o preço, e a salvação não é por obras, é pela graça. Não por obras para que ninguém se glorie, mas pela graça. Mas preço de acompanhamento, discipulado. Amém, irmãos? De ser voz de Deus para aquela pessoa. Então Paulo diz que sentia dores de parto até que Cristo nascesse. E depois ele diz que sentia dores de parto outra vez, até que Cristo fosse formado na pessoa. Primeiro nascer, e depois Cristo formado em nós. Isso aponta para a maturidade. Para isso, 5 ministérios foram distribuídos na igreja. E ele deu uns para apóstolo, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres. Visando o quê? O treinamento, o aperfeiçoamento dos salvos. Amém? Para que possamos chegar, atingir a maturidade de varão perfeito e não ser mais levado pelos ventos de doutrinas e de heresias que campeia solta. Entendeu por que Paulo diz que sentia dores de parto 2 vezes? Primeiro, para que Cristo nascesse na pessoa. A pessoa decidisse, tivesse uma experiência genuína com o Espírito Santo. Em segundo lugar, que Cristo fosse formado na pessoa. Aí é um processo de maturidade. Aí é um processo de discipulado, de acompanhamento, até que a pessoa possa fazer o mesmo que alguém fez com ela, ela possa fazer com outro. Orar, evangelizar, Cristo nascer na vida de alguém, e ela acompanhar esse alguém, sentir dores de parto, até que Cristo seja formado e que aquele seu filho na fé chegue à plenitude da maturidade que há na pessoa do Senhor Jesus. Aleluia, irmãos. Isso é ganhar almas de verdade. Dores de parto. Aleluia.
até ele nascer e até ele ser formado na pessoa. Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo nos dê cada dia essa percepção, não como peso, não gemendo, mas com alegria, sabendo que somos cooperadores no reino. Alguém sofreu dor de parto para Jesus nascer em mim. Alguém sofreu dor de parto para Jesus nascer em você. Alguém continua sentindo dores de parto para que Cristo seja formado em você. Amém? Muitas vezes há tantas dificuldades numa área, na outra, com um irmão, com outra irmã, com uma liderança, com outra liderança. Mas Deus nos colocou para ajudar uns aos outros, para carregar as cargas uns dos outros, para não desistir de ninguém. Aleluia! Até que esta pessoa cresça mais em Deus e alcance a sua plenitude de acordo com o que Deus projetou. Levante a tua mão e agradeça ao Senhor. Diga: eis-me aqui, Senhor. Use alguém para continuar me ajudando rumo à maturidade e me use também para levar outros à maturidade. Aplauda ao Senhor com alegria. Mais forte ainda. Oh, aleluia. Irmãos, eu vou avançar um pouquinho agora no item 3. Onde podemos ganhar almas? Olha a pergunta. Onde podemos ganhar almas? O que você responderia? Hein? Uma pergunta individual, pessoal. Onde podemos ganhar alma? O próprio Senhor Jesus nos responde: o campo é o mundo. Mas eu vou escrever aqui o que coloquei no livro, alguns lugares que chamam a nossa atenção, onde nós podemos e devemos conduzir outros a Cristo. Eu coloco aqui, em primeiro lugar, no templo. Antes e depois dos cultos, devemos procurar a oportunidade de falar de Cristo àqueles que visitam o templo, sem ainda terem uma experiência de salvação. Sempre haverá visitantes. Aliás, sempre os membros da igreja devem ter o cuidado de trazer alguém consigo. Isso é muito importante, especialmente nos cultos de celebração, nos cultos de domingo à noite, ou de meio de semana. Sabe, irmãos, quando há um congresso, quando há um seminário, quando há uma convenção, que oportunidade linda, maravilhosa, para trazer visitantes. E estas pessoas que venham no prédio, que vêm para o culto público, muitas delas não tiveram ainda experiência com o Espírito Santo, não foram salvas. Por isso, a palavra deve ser evangelística, deve dar oportunidade para que estas pessoas decidam por Jesus. Amém? Uma vez eu vi alguém fazendo uma alegoria dizendo: olha, pregar uma mensagem e não dar oportunidade para a pessoa decidir por Jesus é como você colocar um banquete com as melhores iguarias, apenas colocou o banquete, cheiroso, né? Apetitoso. As pessoas ficaram olhando aquele banquete, mas não tiveram oportunidade de sentar-se e participar dele. Então nós precisamos pregar a palavra, adoração, louvor, presença de Deus, mas precisamos sempre fazer um apelo estratégico, inteligente, para que as pessoas que participaram daquele banquete possam não apenas ter assistido ao banquete, mas possa ser partícipe dele e provar e ter experiência com Jesus. Porque cristianismo é
experiência com Deus. Digam aleluia. Segundo lugar, que podemos e devemos ganhar almas em nossa casa. Uau, que maravilhas! Atos 16, 31. Paulo e Silas lá em Filipos, depois daquele terremoto, o carcereiro apavorado ia cometer suicídio, lembra? E Paulo então salta e diz: não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. E aquele carcereiro atônito diante daquela manifestação sobrenatural, faz a pergunta mais importante que alguém pode fazer: senhores, que devo fazer para ser salvo? Olha a profundidade da pergunta. Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Se fizermos essa pergunta numa pesquisa de opinião pública e fora, nós vamos obter as respostas das mais variadas. Mas Paulo deu a resposta perfeita. E essa resposta está no verso 31 de Atos 16. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Aleluia! A promessa é: serás salvo tu e a tua casa. Serás salvo tu e a tua família. Você, papai, não gerou filho. Você, mamãe, não gerou filho para as trevas, para o lago de fogo com enxofre. Não! Ainda que a circunstância no momento seja difícil, com relação a um ente querido, que está apegado às coisas mundanas, pecaminosas, mas olha para ele, olha para ela e profetize: você é uma filha de Deus, você é um filho de Deus, você é um santo de Deus, você é uma santa de Deus. Profetizar é chamar à existência aquilo que não existe, mas que o Senhor a concretizará. Então, queridos, o segundo bom lugar para ganhar almas, olha para cá, é dentro da nossa casa. Os nossos familiares que ainda não são salvos e que precisam serem tocados pelo poder do Evangelho. Amém? Nossa casa também deve servir para realizarmos pequenas reuniões, pequenos grupos, projeto Jesus em cada lar, projeto celular, como você quiser chamar. A nossa casa deve ser uma extensão da igreja. A nossa casa deve ser um farol para o vizinho da direita, da esquerda, da frente, da retaguarda. O que nós carregamos deve irradiar e tocar outros. Que lugar maravilhoso para ganhar almas é na nossa casa. Primeiro rebanho, nossa família. E também amigos, vizinhos, que a gente possa convidar para um determinado momento de busca de Deus lá na tua casa. Já pensou que privilégio? Tem gente por aí que usa a casa, irmãos, para bater macumba, bater pemba, como diz lá na região de Valadares. Sabe o que é bater pemba? É isso aí que você está pensando. Outro dia saiu no jornal aqui mais de 5.000 casas de macumba na Grande Vitória, registrada. E a maioria delas funciona no quintal ou na casa residencial de alguém. Alguém sendo instrumento do diabo para bater atabaque, para receber exus, caboclos, pretos velhos, demônios, e influenciar pessoas. Por que não usar a nossa casa, a nossa residência, para falar do evangelho de poder? Para tocar pessoas, para abençoar vidas. Digam aleluias. Terceiro lugar bom para ganhar almas. Primeiro,
no templo. Segundo, na casa. Terceiro, vai te surpreender. Aguça os ouvidos. Nas ruas. Fala comigo, nas ruas. Não, vocês não estão crendo. Abra a boca até no pé da orelha e diga nas ruas. Apóstolo, tem exemplo bíblico? Vou te dar 2. Ah, meu Deus. Atos 8, 29. Atos 8, 29 diz assim, ó. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-se desse carro e acompanha-o. Onde é que estava a carruagem? Na rua. Ou na estrada. Deus tirou Filipe do avivamento de Samaria e diz: fique nessa rua, fique na margem dessa estrada. Uau! Isso vai me acendendo, irmãos. Aleluia! Fique nesta rua. Sensibilidade. Deixa o Espírito de Deus te levar a uma rua, Ele vai te levar. Deixa Ele te levar a um bairro, a uma quadra, Ele vai te levar. Aleluia, tenha sensibilidade, esteja ligado. Filipe, vá para esta estrada e fique lá. E de repente aparece um carro, na linguagem de hoje. Era uma carruagem aberta. E o Espírito diz: junta-se a essa carruagem e a acompanhe. Já pensou Filipe correndo atrás, de lado com a carruagem? Olhando lá para dentro. A carruagem, Filipe olhando lá para dentro. O que ele viu lá dentro? Uma alta autoridade, tesoureiro da rainha de Candace, ministro da fazenda da rainha de Candace. Tinha ido a Jerusalém para adorar. E ele estava lendo Isaías 53. E Filipe olha e o Espírito diz: fala com ele, homem, abra a boca. E Filipe diz: entendes tu o que lês? Ele diz: como entender se não tem quem me ensine? Oh, que oportunidade! Isso não foi nem uma portinha, foi uma porteira que se abriu. E aí Filipe, na rua, na estrada, entrou na carruagem e evangelizou o tesoureiro da rainha de Candace. E o batizou nas águas. E quando terminou o batismo, o Espírito Santo o arrebatou. E ele se encontrou em Azoto, 60 quilômetros de distância. Sobrenatural. Nós cremos, irmãos, que antes do arrebatamento nós vamos ver muitas coisas sobrenaturais. Quem crê, tenha sensibilidade. Quando você for andar na rua, se o Espírito Santo mandar você falar com alguém, vem no teu coração um comando, fale. Você está no shopping, veio direção no teu coração, ao olhar para o semblante de alguém, provoca uma conversa. Você vai ficar surpreso. O Espírito de Deus vai te levar à pessoa que está precisando de uma palavra, como o tesoureiro da rainha de Candace estava precisando. Diga amém. Quem mais que evangelizou na rua? O nosso exemplo maior. Eita maravilha! Jesus, Yeshua HaMashiach, Ele nos dá um exemplo. Dá uma olhadinha aí, Jesus ressurreto, no caminho de Emaús, na estrada que levava à aldeia de Emaús, Ele evangeliza na rua, na estrada. Esse texto é fantástico, irmãos. Dá uma olhadinha. Lucas 24, do 13 ao 28. Jesus aproxima dos dois. Estavam cabisbaixos, em linhas gerais é isso. Tristes, frustrados, incrédulos, porque era domingo de manhã, era a manhã da ressurreição, a glória estava em Jerusalém, e eles estavam indo para Emaús.
Emaús significa riacho quente. Tinham deixado a glória em Jerusalém, estavam indo para a chapa quente, para o riacho quente, para o lugar que não tinha nada a ver com a glória da ressurreição. Mas Jesus apresenta ao lado deles. Eu amo esse texto. Eu amo esse texto. Ele fala muito, ministra muito ao meu coração todas as vezes que eu prego nesse texto. Aleluia. Jesus aproxima e vai caminhando com eles. Aonde? Na rua, na estrada. Estrada é lugar de ganhar alma, rua é lugar de ganhar alma, lugar público é lugar de ganhar alma. Tenha sensibilidade, Deus vai te usar onde quer que você esteja. E você conhece o resultado. Jesus caminha com eles, abre a escritura para eles, conversa com eles. Eles achavam que era um forasteiro, que estava desinformado do que tinha acontecido em Jerusalém na sexta-feira. E quando chega na casa, Jesus faz como que fosse adiante. E eles então dizem: fique conosco, Senhor, já se faz tarde. E Jesus entra, e no partir do pão, as escamas caem dos olhos dos dois. E eles voltam para Jerusalém. Queridos, lugares onde podemos ganhar almas. Vias públicas, lugares públicos, estrada, rua. Tenha sensibilidade. Aleluia. Glória a Deus. Qual outro lugar que podemos e devemos ganhar almas? Nas repartições públicas e nas casas de comércio. Me dê um exemplo, apóstolo. Vou dar 2, rapidinho, para a gente entrar no lado profético desta noite. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse: segue-me. Ele se levantou e seguiu. Marcos 2,14. Onde Jesus ganhou Mateus? Na repartição pública, na coletoria, no local de trabalho. No seu local de trabalho é lugar de você ganhar alma. Não seja inconveniente, né? Não vai na hora do seu trabalho, né, negar o seu contrato de trabalho, porque o contrato de trabalho você entra com a sua habilidade, com a sua força de trabalho e recebe uma remuneração. Não é para você ficar o horário do trabalho trancado no banheiro orando e lendo a Bíblia, não é isso. Mas com graça e com sabedoria, você planta a mensagem do Evangelho com seu testemunho e com a sua palavra. Vê que Jesus passou na coletoria, irmãos, Ministério da Fazenda. O Mateus estava lá cobrando impostos. Jesus passou e disse: siga-me. Imperativo. Jesus é irresistível. Ele deixou tudo e saiu acompanhando Jesus. Quando você lê aí, 28 capítulos de Mateus, é esse mesmo Mateus. Levante a tua mão e diga: obrigado, Senhor, em todos os lugares, em tempo e fora de tempo. Sou teu mensageiro, sou teu atalaia, sou teu instrumento. Oh, aleluia! Glória a Deus. Quem mais foi ganho assim, hein? Mateus foi ganho na coletoria. Quer ver outro lugar maravilhoso, irmãos, para ganhar almas? Os lugares de comércio, casa de comércio, repartição pública e comércio de um modo geral. Quem trabalha no comércio aí? Levante a mão. Olha aí, tá vendo? Você tem muita oportunidade, viu? Tá certo? Salão de beleza. Olha que tempo que as mulheres colocam a sua cabecinha à disposição daquela profissional. Salão de beleza é lugar que se fala de tudo. Misericórdia. É um lugar cavernoso, tem que vigiar. A Graça de vez em quando chega lá em casa e diz: Jair, e começa a me falar
coisas que ela ouviu, o debate que teve lá dentro, e como ela contestou, e fala mal de pastor, e fala mal de igreja, e fala mal do governo, e fala da novela, e fala. Você fica lá 1 hora, mais de 1 hora, minha irmã, caladinha, planta a semente. É lugar bom para evangelizar. Digam amém. Na oficina mecânica, olha aí, irmão. Quando o mecânico não é convertido, não é o caso do Moura, e o mecânico está consertando o seu carro e você está esperando, plante a semente. Nós somos evangelistas em tempo e fora de tempo, é estilo de vida. Adoradores, estilo de vida. Ganhadores de almas, estilo de vida. Aleluia, Moura. Quando os crentes estiverem lá esperando, irmão, você fazer aquele trabalho bem feito, você, Jesus neles. E o Espírito Santo vai vivificar. Olha, deixa eu contar para vocês um testemunho que eu botei no livro. Não está na revista, mas está no livro. Todos nós, eu já falei isso aqui, mas tem muita gente me assistindo no Brasil e fora do Brasil. Olha para cá. Todos nós já lemos muitos livros sobre D.L. Moody. Quem já ouviu falar no Moody? Famoso evangelista do século XIX. O homem que conduziu, segundo as histórias, 500.000 almas para o reino de Deus. Já lemos sobre a biografia dele. Heróis da Fé traz a biografia de D.L. Moody. Que homem tremendo, que paixão pelas almas, que experiências aquele homem tinha. Eu já contei algumas aqui, não é o caso agora para a gente repetir, mas ele era apaixonado por ganhar almas. Todos nós conhecemos a biografia. Se não conhece, por favor, pastor, pastora, leia Heróis da Fé. Você vai ter lá mais de 15 biografias de homens preciosos que o mundo não era digno deles. Homens que mudaram e marcaram a história da igreja e do mundo. Agora, o que a gente não sabe é quem ganhou Moody para Jesus. Nós lemos muito a biografia dele, as histórias dele, as experiências dele, e ficamos emocionados. Mas sabe quem ganhou Moody para Jesus? Olha para cá. Levante a cabecinha. Aleluia. Foi um homem chamado Kimball. Kimball. Torrey, um grande escritor, foi amigo íntimo de Kimball. E ele reproduz como processou a evangelização daquele que se tornou o maior evangelista do século XIX, D.L. Moody. Kimball entrou numa loja, numa sapataria. E Kimball tinha um fogo evangelístico nele. E ele lá nos fundos da loja, viu um jovem que na época tinha apenas 17 anos de idade, que trabalhava na sapataria. E Kimball aproximou-se dele, pôs as mãos nos ombros de Moody com 17 anos e lhe falou de forma rápida sobre o amor de Deus por ele e que Deus esperava a contrapartida do seu amor por ele. E Kimball saiu daquele momento de evangelização com peso na consciência, dizendo: eu fui muito raso, eu fui muito rápido, acho que não vai surtir efeito. Mas, irmãos, o Espírito de Deus pegou aquela breve palavra sobre o amor de Deus por ele, e que Deus esperava o seu amor em contrapartida. O Espírito de Deus vivificou no coração do jovem Moody, e ele se quebrantou e se entregou para Jesus. Olha, não despreze os pré-adolescentes, os adolescentes, os jovens.
você pode estar evangelizando alguém que vai ser o maior evangelista da nação. Você pode estar conduzindo alguém a Cristo que vai marcar uma época e que você não sabe quem é. Eu lembro do Males Mouro pregando em nossa convenção: você não me conhece. João Batista, quando me ganhou para Jesus, talvez não imaginasse o que Deus tinha projetado pela sua graça. Não é porque eu mereço, ou porque eu sou bom, porque eu sou tal. Não é? E Deus nos levou a tantos lugares. Você, pastor e pastora, que está começando o ministério, valorize os jovens, valorize os meia-idade, valorize os anciãos. A promessa é para todos: derramarei sobre vós o meu espírito, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Aleluia! Glória a Deus. Vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visões. Olha bem, Kimball, que nome estranho, né, desse irmão? Ele ganhou D.L. Moody. E D.L. Moody ganhou mais de 500 mil almas. Ah, irmãos, deixa o Espírito completar no seu coração. Eu não posso prosseguir mais. Vou parar aqui agora. Que Deus nos ajude. Ah, mas eu vou falar só mais um. Não, tem que falar mais dois, rapidinho. Pode? Vocês aguentam? Quem aguenta, diga amém. Qual outro lugar precioso para ganhar alma? Nos transportes coletivos. Nos aviões eu já evangelizei muita gente 10 mil metros de altura. No ônibus, no trem, no metrô, na fila do ônibus, no ponto de ônibus. Deus gera a circunstância. E com graça e sabedoria, você pode ganhar. Hoje o povo vem muito distraído com o smartphone, mas ainda você pega a pessoa viajando, livre, e é um momento oportuno para se falar, com graça, com sabedoria. Amém, irmãos? Começa numa abordagem inteligente, como Jesus começou com a samaritana. Já falamos isso aqui. Jesus não estava com sede e não bebeu a água da samaritana. Ele só queria gerar uma conversa. Não foi assim? Vocês lembram dos folhetinhos evangelísticos? Quase ninguém usa mais. Se você não é de muito falar, pelo menos entrega um folheto, cabra. Bota o carimbo lá da igreja. Irmãos, porque a literatura vai onde a gente não vai. O sujeito pega um folheto daquele, bota na bolsa. Sujeito com bolsa não. Ah, sujeita. É comum de dois gêneros. Né? E vai ler depois. Eu conheço testemunhos fantásticos de pessoas que converteram através do folheto. Sociedade Bíblica do Brasil, acho que ainda tem aquelas coleções de porções bíblicas, de ilustrações, com carimbo da igreja atrás. Se você não é de muito falar, tem dificuldade por causa do temperamento, que você então possa entregar um folhetinho, a pessoa vai ler, e você vai ler Espírito Santo, pega ele, fisga ele, fale com ele, convença essa pessoa. Digam aleluias. Eu conheço o testemunho de um pregador que marcou muito a história evangelística aqui do Brasil. O Espírito Santo vai me fazer lembrar o nome dele. Ele era jovem, detestava crentes, estava indo para uma sessão de cinema. E tinha um garoto na porta do cinema entregando folheto evangelístico. Ele pegou aquele folheto, botou no bolso, assistiu o filme, foi para casa, e quando ele botou no bolso, ele falou: que papel é esse? Aí tirou e começou a ler. Quando ele começou a ler, o Espírito Santo fisgou o seu espírito. E ele se tornou um grande evangelista norte-americano que marcou muito a história da igreja pentecostal aqui no Brasil. Ajuda a lembrar, irmão. Marcou muito a história da igreja pentecostal aqui no Brasil. Mas o testemunho dele diz que foi através de um folhetinho. E tem outros tantos que se converteram assim.
Eu contei aqui há pouco tempo de um homem que odiava a Bíblia e a mulher era evangélica. E ele rasgou a Bíblia, brigou com a mulher e jogou a porção da Bíblia rasgada lá do 10º andar do apartamento onde ele morava. E um pedacinho da Bíblia veio, conduzida pelo vento, e caiu em cima da cabeça desse incrédulo que passava lá embaixo também. E quando caiu, ele pegou. E quando ele pegou, ele olhou. E quando ele olhou, ele leu: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Como era o nome do homem? Israel. E ele se rendeu, porque o Espírito de Deus vivifica a palavra. Isso não é história, isso é experiência verdadeira. Deus vivifica a palavra. A literatura tem um poder muito grande. Se você não é de falar muito, passa amanhã. Amanhã não, vai abrir o comércio segunda-feira, se Deus quiser, né? Vai abrir segunda, dia 4. Vai começar a abrir. Passa na livraria evangélica, compra um pacote de folhetim, carimba, fale e distribua. Anda com ele na bolsa, no bolso. Deus vai ganhar vidas na sua instrumentalidade, também através da literatura, por mais simples que ela seja. Digam amém, irmãos? Onde então podemos ganhar almas? Recapitulando: no templo, na nossa casa, nas ruas, nas casas de comércio e setores públicos, e nos coletivos, e fechando agora, esse é o melhor lugar que eu conheço, nos hospitais e nas prisões. Irmãos, evangelizar em hospital é um momento precioso. Hoje eu vi, não sei que igreja foi, levar um grupo orando e adorando a Deus nas imediações do hospital Jaime o quê? Jaime Santos Neves, lá na Serra. Aqueles irmãos orando, intercedendo, né? Por tantos que estão internados lá com a Covid-19, sofrendo. Hospital do Câncer, a pessoa está lá inerte, sofrendo, padecendo, com todo o tempo disponível para ler e para ouvir. Quantas almas têm sido ganhas nos hospitais, nas horas de visita? Quantas visitas eu já fiz e de uma visita viraram 5, 6, 8, 10. Aqui na Santa Casa eu já batizei alguém no leito. Alguns casos, pessoa decidindo por Jesus, esperando só a minha chegada ou a chegada de qualquer servo, qualquer serva, qualquer cristão, para uma palavra de salvação. Como não dá para batizar por imersão, vai por aspersão. Hospitais, o Espírito Santo vivifique isso. Que a igreja se levante como exército evangelístico, em tempo, fora de tempo. Essa é a nossa missão, irmãos. Por isso a igreja ainda está na terra. Digam aleluia. Prisões. As pessoas que estão nos presídios são pessoas que a sociedade muitas vezes já os abandonaram. Já não acredita mais neles. Já não tem mais esperança. É a escória da sociedade. Mas olha, nos presídios, escute isso, missionário pastor Carlos, nos presídios tem sido celeiro de muitos homens de Deus que Deus levantou para o avivamento. Muitos converteram lá dentro do presídio, porque alguém foi lá, evangelizou, fez culto, entregou alguma literatura e as almas se renderam. Paulo Roberto Rezende de Oliveira, que partiu para a glória há pouco tempo, se converteu através de uma irmãzinha. O primeiro contato dele com o evangelho foi no presídio de segurança máxima lá em Linhares, Juiz de Fora, quando aquela mulher lhe falou de Jesus de forma rápida. Paulo Canuto está vivo e forte, como um homem de Deus, um profeta de Deus. Ele foi ganho também no presídio.
E quantos você conhece? Garanto que você conhece, garanto que você que está me assistindo conhece. Quantos converteram no presídio? É outro lugar que podemos ganhar almas. Que Deus nos dê essa paixão, que esse fogo aumente no coração de cada um de nós. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.